Esse acidente, ele perdeu a esposa e o filho. E a gente que tem família, imagina a dor que esse homem está sentindo. Ele está lá em Jequié, no hospital, internado. O estado dele é grave. E eu gostaria que antes de qualquer coisa, porque só Deus é que pode tirar pesos, né, do coração da gente. Para que eu possa pregar, eu tenho que orar junto com você. Orar por ele. Pelo filho dele que ficou. Esse filho dele que faleceu, o pastor Jason, era um cantor, ministro de louvor, pastor também. E eu fico imaginando agora quando esse pai se recuperar, porque ele ainda não estava nem sabendo do que tinha acontecido. Ele passou por uma cirurgia, estava se recuperando, e só no final da manhã de hoje é que contaram para ele que ele perdeu a esposa e perdeu o filho. Então vamos orar por ele. Pastor da Igreja Batista Peniel, uma igreja muito abençoadora da nossa cidade, uma igreja muito séria. Pastor Euquias, tem alguém aqui que o conhece? Ele é um falante. Eu nunca vi ninguém como ele. Falante. Se ele chegasse aqui, todo mundo ia saber que ele chegou. Esse é o jeito dele, né? Que ele não perca a alegria que o Senhor deu a ele. Senhor meu Pai, existem muitos momentos da nossa vida que nós não conseguimos ter entendimento das coisas, mas nem por isso nos sentimos desamparados. A nossa fé no Senhor nos faz aquietar o nosso coração, sabendo que, primeiro, o Senhor sabe de todas as coisas. Segundo, a Tua palavra nos diz que nós não devemos nos comportar como ímpios, que entram em desespero com a perda de alguém, já que sabemos que um dia estaremos todos juntos no Senhor. Então que haja este consolo, este conforto, e essa lembrança constante no coração de cada um dos familiares do pastor Euquias e no próprio coração dele, para que ele possa ter esse entendimento de que em breve, muito breve, todos nós estaremos num lugar onde não haverá mais separação. Conforta o coração de toda aquela igreja, Senhor, que está em luto, e como irmãos em Cristo, nós nos solidarizamos com eles, no nome de Jesus. Se aqui vivemos um tempo e um momento de alegria, lá eles não estão vivendo esse mesmo momento, mas como irmãos nós queremos sofrer com as dores deles, mas também sabemos que é tempo sim de nos alegrarmos pelas vitórias que tem nos dado aqui. Nos dê sabedoria e maturidade para sabermos viver todos os momentos da vida, como estamos tendo esse exemplo agora, de nos alegrarmos por um motivo como este, de 20 anos de uma igreja, mas também termos que chorar com aqueles que sofreram perdas tão importantes em suas vidas. Nos ajude e nos abençoe, para que nesse momento a Tua palavra, ela venha trazer paz e conforto, coragem ao nosso coração. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém e amém, Jesus. Amém. Amém. Por favor, olha para quem está do teu lado e diga para essa pessoa: somos igreja. Glória a Deus. E quando a gente diz isso, né? Somos igreja, nós não somos apenas a igreja quadrangular da Coroa do Meio. E nem só a igreja quadrangular de Aracaju. E nem só a quadrangular do estado de Sergipe, nem a do Brasil. Nós somos igreja. Temos irmãos de cabelo carapinho, de cabelo liso escorrido, de olhinho puxado. Nós temos irmãos de olho verde, azul. Nós temos irmãos com a pele bem pretinha, da cor desse balão aqui. E tem irmão meio douradinho assim, meio amarelado também. Porque nós temos a família de Deus espalhada por toda a face da terra. Somos igreja. Olha de novo para o teu irmão e diga: somos igreja.
Glória a Deus. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 14. 1 Samuel capítulo 14. Estou muito feliz de estar aqui com esse casal abençoado. Esse casal que eu amo, minha família ama e respeita. Que Deus abençoe vocês. 1 Samuel 14, dos versos 1 ao 7. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Aias, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Miquimás, e outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse a seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse o seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Eu irei contigo. Amém. Amém. Podem se assentar, por favor. Está me acompanhando também o pastor Diego. Vocês conhecem o pastor Diego? Amém. Pois é. Está comigo também. Meus amados, essa história, ela não está ardendo no meu coração desde hoje, e nem só do dia que eu recebi o convite do pastor Edson para estar aqui. Eu queria que vocês soubessem que com a gente, que é pastor, acontece um fenômeno. Às vezes o Senhor nos dá uma palavra e ela é tão forte, tão poderosa para abençoar o povo, naquele culto, naquele dia, naquele momento, que na outra semana, se alguém vier falar com a gente, fala assim: pastor, que palavra foi aquela? Aquilo mudou minha vida, transformou minha vida. Acredita que a gente fica puxando pela memória para saber o que foi que a gente pregou? Parece que foi só para aquele momento e acabou. E existem outras palavras que elas vão perseguir o ministério da gente. Vão se passar 20 anos, 30, e aquela mensagem que a gente pregou, ela ardeu muito forte dentro da gente, e a gente entende que aquela palavra não foi uma palavra para uma noite, porque às vezes acontece isso, do Senhor dar uma palavra para você numa noite. Aliás, deixa eu abrir um parênteses, a maneira de Deus agir é extraordinária. Os pastores que estão aqui vão confirmar o que eu vou te dizer. Às vezes chega uma pessoa com a gente e fala assim: pastor, sabe, tal dia, assim, assim, o senhor pregou uma palavra, pastor, o senhor falou sobre isso, aquilo ali mudou minha vida, eu ia tirar minha vida e eu mudei a minha mente e agora eu quero viver para Jesus e tal. Ou então, pastor, porque eu ia embora da minha casa e o senhor trouxe uma palavra, sabe quando o senhor falou assim, assim, assim? E você acredita que a gente não falou aquilo? Você acredita nisso? A gente não falou. A gente pregou outra coisa. A gente falou sobre outra coisa. E Deus fez aquela pessoa ouvir o que ela precisava ouvir. Você acredita que Deus faz isso ou não? Tem gente que já disse que eu falei coisa que eu nunca preguei sobre aquilo que a pessoa falou. A palavra que a pessoa usou é um tipo de palavra que nem é do hábito de sair da minha boca. Mas a pessoa ouviu aquilo. E aí, parece que Deus faz isso acontecer e faz a gente ficar sabendo, que é para a gente saber que a gente mesmo não é nada. É só Deus que age. A gente só precisa falar: meu Deus, eu sou como esse balão aqui, eu estou aqui, me usa, faz alguma coisa para tratar com os teus filhos. E essa palavra, ela vem assim, é uma palavra que está ardendo no meu coração e eu preciso compartilhar também com vocês. O povo de Israel estava mais uma vez numa batalha contra os famosos filisteus.
Os filisteus numerosos. E nessa ocasião, o povo de Israel estava com apenas 600 soldados preparados para a luta. Preparados entre aspas. Já já você vai ver que tipo de preparo era esse. Estavam reunidos no local, debaixo de uma romanceira. Óbvio que não cabia 600 homens debaixo de uma romanceira. Mas a romanceira era o ponto de encontro deles. Era a marca do local onde eles estavam. Onde é que eles estão? Estão ali perto da romanceira. Estavam todos acampados ali com o rei Saul. E a situação deles era simplesmente terrível. Deixa eu te explicar. Primeiro, eles estavam apenas com 600 homens. Parte dos seus homens haviam se debandado para o lado dos filisteus. Acreditem. Estavam juntos com os filisteus para lutar contra os próprios israelitas. Outra parte estava escondido dentro dos buracos, dentro das cavernas da montanha de Efraim. Por isso que ele estava só com 600. Ele também tinha contra ele uma outra situação. Eles não tinham armas. A Bíblia nos diz no capítulo anterior, no finalzinho, capítulo 13, nos versos 20 em diante, começa a explicar que o povo de Israel, eles não tinham a arte de forjar armas. Eles não sabiam fazer armas. Nem amolar as ferramentas eles sabiam fazer. Isso era uma arte, era uma especialidade dos filisteus. Tanto que quando o povo de Israel precisava amolar o machado, a foice, material de trabalho, de lavoura, eles tinham que pagar para os filisteus, para que os filisteus amolassem as ferramentas deles. Espada, nem pensar. A Bíblia nos diz aqui no capítulo 13, versículo 23, que só 2 homens daquele exército todo tinham espada. Saul, o rei, e Jonatas. Então imagine, 600 homens para lutar com um número muito maior de inimigos e sem armas. Eles tinham foice, tinham machado, mas eles não tinham espadas e nem lanças. Eles não tinham o material apropriado para vencer aquela batalha. Essa era a condição deles. E eu quero aqui fazer uma comparação com a nossa própria vida. Às vezes na nossa vida nós também não temos o número de pessoas que gostaríamos de ter ao nosso lado. Às vezes não temos a nossa família toda junto com a gente para a gente enfrentar uma batalha, para a gente enfrentar uma luta. Às vezes, as poucas pessoas que nós tínhamos passam para o outro lado e começam a ser aqueles que nos apontam, que nos criticam e que se juntam com os outros até para fazer piada da nossa capacidade, do nosso nome e assim por diante. Uma outra parte daqueles que de repente pode estar com você se isolam, lavam as mãos, deixe como está para ver como é que fica. São aqueles que se esconderam dentro das cavernas, dentro dos buracos e ficaram ali. Por isso, o número de pessoas prontas para a luta era um número pequeno. Diante do numeroso exército filisteu, era suicídio, não tinha como vencer. E repito, sem armas, sem armas, só com foice na mão, com machado. Eles não tinham armas apropriadas para enfrentar aquele exército. Uma outra condição que era contra eles é essa ideia: eles estavam acampados debaixo da romanceira. Sabe o que significa isso? Ficar acampado é aquele momento em que as pessoas elas estão numa inércia. Elas estão numa situação que elas não conseguem ir para frente. Eles não conseguiam atacar os filisteus, mas também não podiam voltar para casa com este sabor de derrota. Em casa estavam seus filhos, suas esposas. Se eles saíssem de onde estavam para voltar, era como se eles estivessem atraindo e chamando os inimigos para tomar conta de suas cidades, de suas casas e fazerem o que quisessem fazer. Por isso eles estavam numa situação onde eles não podiam sair. Eu repito, fazendo uma comparação com os nossos dias, quantas vezes na nossa vida também nos sentimos desse jeito? Acampados. Acampados. Não é nem vivendo, mas sobrecarregados.
vivendo. São aquelas pessoas que amanhã é uma sexta-feira, ela já sabe tudo que vai acontecer na sua sexta-feira, ela tem a mesma expectativa da sua sexta-feira, ela não espera nada de diferente, e se alguém apertar, ela diz: eu não tenho o que fazer. É só isso que eu tenho para essa sexta-feira. Tem até algumas pessoas que são adeptas a esse tipo de ditado: é o que se tem para hoje. Já ouviram isso? Não existe uma ideia mais conformista do que esta. É o que se tem para hoje. Fazer o quê? E luta com aquilo ali só. Quer dizer, luta não, nem luta. Fica acampado. Então, estar acampado significam aquelas pessoas que estão com a vida parada. Parada. E eu vou te dizer uma coisa. Se tem uma coisa que Deus não tem para mim e não tem para você, é uma vida parada. A vida com o Senhor é uma vida desinstalada. É uma vida de movimento. A vida com o Senhor não é uma vida de apegos. Pelo contrário, é uma vida de desapegos. É uma vida de abrir mão. É uma vida de renúncia. Renúncia o tempo todo, inclusive das nossas seguranças. Renúncia daquelas coisas que nos faz ficar confortáveis. Estou com uma plataforma estabelecida aqui, ó, tá? Eu estou pisando em cima de um local que é firme. Eu estou pisando em cima de um carpete. Eu não estou pisando em cima de uma graxa, em cima do gelo, onde eu tenho medo de escorregar. Você entende? Nós queremos muito isso para a nossa vida, essa segurança, esse conforto. E às vezes seguir o Senhor é como a gente patinar nesse gelo. E não sei se você já escorregou alguma vez numa rua molhada. Você não sabe onde é que você vai parar. Você perde o rumo. Quando você está escorregando, você não sabe como é que você vai parar. E acredite você, às vezes seguir o Senhor é desse jeito. Pastor, mas não pode ser assim. A vida com o Senhor tem que ser segurança. Mas é uma segurança que vem dEle. Não precisa você saber onde você vai parar. Ele sabe. Não precisa você saber como é que vai terminar. Ele sabe. É por isso que eu lhe digo que é desinstalado. É desinstalado para você. Não é uma vida mais que você tem tudo no controle. Quando você entregou sua vida para Jesus, você passou o controle para Ele. É Ele que manda. É Ele que decide. É Ele que define. Por isso, com esse tipo de entendimento, o filho do rei Saul, chamado Jonatas, ele traz ali uma revelação muito importante para mim e para você. Ele revela para nós qual é a ideia que ele tem de Deus. Ele chama o seu escudeiro. Escudeiro era o guarda de armas. Escudeiro era escolhido entre os valentes. Então, era o valente dos valentes. Era esse moço que estava do lado dele. Ele chamou esse moço e falou assim: ó, deixa eu te falar uma coisa. Vamos enfrentar essas primeiras guarnições de filisteus. Porque os filisteus não estavam logo ali na frente, eles estavam acampados mais lá atrás. Mas como você deve ter percebido na leitura, eles cercavam o lugar do acampamento deles com guarnições. Tinham guarnições impedindo de qualquer inimigo chegar até o acampamento, onde estava o grosso, onde estava o número maior de filisteus. Tinham guarnições que ficavam espalhadas no alto dos montes, para impedir a chegada dos inimigos. Então ele falou: vamos enfrentar essa guarnição aí, vamos enfrentar esses filisteus, esses incircuncisos. Sabe o que ele quer dizer com isso? Esses homens que não têm aliança com Deus. Nós temos aliança com Deus e eles não têm. Vamos enfrentá-los. Aí ele revela o que ele pensa sobre Deus. Deus, quando Ele decide agir, quando Ele quer salvar, Ele salva com poucos ou com muitos. Então aqui já começa a vir lição para a nossa vida e você receba em nome de Jesus. Deus não depende dos seus recursos para Ele operar milagres na sua vida. Deus não depende se você tem muito ou se você tem pouco. Deus não depende se você é a pessoa mais inteligente do mundo ou se você não se considera assim. Deus não depende de você ter habilidades extraordinárias para as coisas ou não. Deus não depende de você ser a pessoa mais bonita do mundo ou não. Deus não depende de nada disso para operar na sua vida. Esse foi o entendimento que Jonatas teve e que nós precisamos ter a despeito de qualquer situação, gente. Nós podemos ter pensamentos dos mais variados a respeito de como alcançar uma vitória em Deus.
Mas se tem uma coisa que é para todo mundo, é essa. Todos nós temos que ter essa plena convicção. O Deus que eu sirvo é um Deus que pode fazer com pouco ou com muito ou até com nada. Porque Ele é simplesmente Deus. Deus. Isso tem que estar certo. Isso é algo que não pode fugir da sua mente e do seu coração. O difícil, o impossível, o complicado é apenas para a nossa avaliação. Deus não tem essa avaliação do que é difícil. Deus não tem como avaliar o que é complicado. Eu estou te dizendo. Quer ver? Em Jeremias 32, 27, ele diz assim, ó: eu sou Deus de toda a humanidade. Quer ver como Deus não sabe fazer a avaliação do que é difícil? Acaso haverá alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Ele não sabe. Deus não tem como avaliar o que é difícil, porque Ele é o Deus do impossível. Então essa é a primeira certeza que você tem que ter na sua mente e no seu coração, em nome de Jesus. Essa foi a atitude de Jonatas. Segundo, ele não contou para ninguém. A Bíblia diz no versículo 14, não contou isso a seu pai. No versículo 2, capítulo 14, versículo 2, no finalzinho diz assim, ninguém sabia que Jonatas havia saído. Então ele não contou para ninguém. Quando você está diante de uma situação desafiadora na sua vida, quando você vai para cima para fazer algo difícil, complicado, impossível aos olhos humanos, cuidado para quem você conta isso. Ah, pastor, o senhor está certo, nós não podemos contar isso para os nossos inimigos. Não, isso é óbvio. Lógico que você não vai contar nada para o seu inimigo. Não, não é nem disso que eu estou falando. A Bíblia está dizendo que ele não contou para o pai. E ele não contou, inclusive, nem mesmo para os demais soldados. Ele não devia ter só o escudeiro como seu parceiro. Mas ele não contou para mais ninguém. Às vezes, mesmo para os amigos, nós não devemos compartilhar os planos em determinados momentos. Pastor, mas eles só querem o meu bem, eles só querem o teu bem. Mas tem muita gente que querendo o bem faz o mal. Não é por mal, mas faz o mal. Pode lhe atrapalhar. O excesso de zelo, o excesso de cuidado dessa pessoa com você. Ei, cuidado, viu? Não vai não, viu? Não faça isso não, viu? E Deus falando forte ao teu coração para fazer. Aí o cuidado, o amor, o zelo daquela pessoa por você, acaba dizendo para você não fazer. Mas é amigo, está fazendo por mal? Não. Então cuidado. Existem coisas que é só com você e o Senhor. Amém? A outra atitude dele. Ele vai para cima. Ele não fica parado naquele acampamento. Ele vai para cima. Ele não se conforma. Ele quer algo novo acontecendo. Por favor, queira isso na sua vida. Deseje isso na sua vida. Deus não quer você parado. Você acredita que Deus é Deus de maravilhas e proezas? Mas a maneira dele agir é através de nós. Para que Deus faça maravilhas, para que Deus faça proezas, Ele vai fazer a partir de nós. Nós somos os instrumentos nas mãos dEle, para que Ele faça isso. Esse teclado é um bom teclado, meu irmão? Graças a Deus, né? Por favor, tire as mãos daí. Tire o teu pé também do pedal. Toca. Não, estou falando com ele. Bora! Ré maior. Mas ele disse que é um bom teclado. Você está entendendo? Deus, Ele pode colocar ferramentas extraordinárias neste mundo, para que se transforme em bênção sobre a vida das pessoas. Mas Ele precisa de alguém que saiba usar. Ele precisa de alguém que bota as mãos ali em cima
que tem sensibilidade para entender o momento. Que pode aumentar o volume e tocar bem baixinho. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? É isso que eu quero que você, em nome de Jesus, entenda nessa atitude, nesse comportamento de Jonatas. Jonatas, ele entendeu que ele tinha que ser o instrumento para que alguma coisa acontecesse. Senão o povo seria derrotado, a qualquer momento os filisteus desceriam e acabariam com todos. Por isso ele saiu, ele foi para cima. Você precisa ir para cima. Você não pode fazer dos seus problemas como se fosse um bichinho de estimação. Você não pode aceitar, se acomodar com determinadas situações da sua vida, achando que não tem jeito. Porque nunca vai ter jeito se você não der o primeiro passo. Você não pode desistir do seu casamento. Você não pode abrir mão dele. Você tem que ir para cima para resolver essa situação. Você não pode abrir mão do seu filho. Ei, como é que está o seu filho? Onde é que ele está agora? Ah, eu já nem sei. Isso é a frase de uma pessoa que já largou de mão. É de alguém que já está desistindo do filho. Não desista do seu filho. Ah, pastor, eu já cansei de falar. Fale mais. Continue falando, continue orando, continue intercedendo, continue em clima de guerra espiritual, porque a sua vitória virá em nome de Jesus. Mas vá para cima, vá para cima, vá para cima dos seus sonhos. Não pare de sonhar. O tempo todo vão acontecer coisas para impedir você de sonhar. Pessoas que vão chegar e vão falar coisas no teu ouvido. Situações que vão se apresentar diante de você, querendo se tornar um modelo para você desistir. Tá vendo isso aqui, ó? É o mesmo jeito que está acontecendo com você, tá vendo? Ó? Não deu certo assim, ó, tá vendo? Desista. Tudo isso para impedir você de sonhar. Quer ver outra coisa que pode tentar impedir você de sonhar? O próprio tempo. A idade vai passando. E você pensa, isso aí era quando eu era jovem. Isso aí é quando eu tinha tantos anos de idade. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, mas com aquela idade, isso é impossível. Por favor, para de falar isso, porque chega a ficar feio para você. Porque você está falando de uma coisa que não faz sentido. O sentido é você adquirir a sabedoria que hoje você tem, exatamente por tudo que você já passou, inclusive pelos erros que você já cometeu. Foi isso tudo que fez você ter a cabeça que você tem hoje. Então agora, não pare, não desista, vá em frente. Qual é o teu sonho? O teu sonho de uma graduação? O teu sonho de se formar? O teu sonho de ser um pastor? De ser uma pastora? Nossa, eu acho tão lindo quando eu vejo o irmão tocando. Meu Deus, quem dera. Por que quem dera? Quem tem mãos aí, levanta as suas mãos em nome de Jesus. Levanta as mãos aí. Então, glória a Deus. Glória a Deus. E quer saber? Eu já vi gente tocando sem mãos. Você também já viu? Tem gente que toca sem mão. E toca com o pé. Já vi tocar com o queixo. E você tem as duas mãos. O problema é que talvez você tenha deixado de sonhar. Vá para cima dos teus sonhos, das coisas que você quer conquistar, profissionalmente, de ser um empreendedor, de abrir o seu próprio negócio. De repente é isso que você sonha. Em nome de Jesus, vá para cima. Pastor, sabe um sonho desde que eu aceitei Jesus? Era ser batizado no Espírito Santo. E agora? Então, pastor, eu já até desisti. Você desistiu disso? De buscar o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo e transbordar do Espírito Santo? Meu irmão, não desista. Vá para cima. Porque foi isso que Jonatas fez. Ele foi para cima. Mas aqui vem outra lição. Se agora há pouco eu disse a você que você não deve contar os teus sonhos para todo mundo, o que você vai fazer, mas você não pode abrir mão dos escudeiros que Deus colocar na sua vida.
Esses você tem que levar junto com você. Sabe por quê? Sozinho você também não vai chegar a lugar nenhum. Porque Deus sempre vai usar pessoas para abençoar a sua vida. Fique atento em quem são os escudeiros que Deus tem colocado na sua vida. Ele chamou só o escudeiro e falou: olha, conta para ninguém não, vamos só nós dois. E foram. Mais uma lição. Está guardando tudo? Mais uma lição. Ele foi para cima. Era uma loucura. Mas ele não foi sem sinal de Deus. Aí deixa de ser loucura. Aí é sabedoria. Loucura é quando você faz uma coisa pela sua cabeça. Agora, quando você faz alguma coisa com a confirmação de Deus, por mais que pareça loucura para os outros, acontece o que diz 1 Coríntios 1,18. A palavra da cruz, para aqueles que perecem é loucura, para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aí ele vai. Quando ele chega no pé do monte, onde estava a guarnição de filisteus, ele diz assim para o seu escudeiro: ó, vou pedir um sinal para Deus aqui. Vamos deixar que eles nos vejam. Vamos ficar passeando aqui embaixo, no pé do monte, vamos deixar que eles nos vejam. Quando eles nos virem, se eles descerem até nós, aí foi um prazer te conhecer, foi muito bom estar com você, acabou. Mas se eles disserem assim: subam até aqui, é o sinal. Aí é sinal que Deus está entregando estes homens nas nossas mãos. Combinado? Ele falou: do jeito que tiver no teu coração, aí eu faço. Pode ir. Do jeito que... Tá, e aí é o seguinte, hein? Se ele falar isso, a gente sobe. E aí o Senhor vai nos entregar nas nossas mãos. Eu vou com o escudo na frente. A espada, a única espada que eu tenho, ela vai ficar na sua mão. Eu vou como um boi bravo, eu vou como um cavalo doido para cima deles. Eu vou derrubando, eu derrubo e você vem atrás e mata. Eu derrubo o outro, você vem atrás e mata. Combinado? Ele, combinado. E foi assim que eles fizeram. Ficaram lá no pé do monte e tal. Os filisteus olharam, quando olharam, falaram assim: saíram dos buracos onde estavam escondidos. Subam até aqui e nós vamos te dar uma lição. Quando o cara falou: subam até aqui, aí nessa hora Jonatas olhou e falou: meu amigo, perdeu. É o sinal. Não vá sem o sinal de Deus. Não vá sem o sinal. Se Deus confirmar no teu coração, meu irmão, não tenha medo das dificuldades, da aparência do impossível. Vá e faça. No nome de Jesus, vá e faça. Sem medo, se Deus estiver confirmando. Tenha medo de nada, se Deus estiver confirmando. Aí eles subiram. Ele enganchou o escudo aqui no braço e foi como um doido para cima dos caras. Vá para cima. Ele foi como um doido. Aí ele derrubava, o escudeiro dele vinha atrás com a espada e matava. Ele derrubava o outro, vinha e matava. Aí a Bíblia diz que eles mataram 20 homens. Mas toda vez que eu falo sobre isso, a reação é essa. Parece que ninguém se espantou. Eu falei que 2 mataram 20, e talvez você está com na cabeça a imagem de um filme que você viu um cara matar 100. Mas você fala: só? 2 mataram 20? Tá bom, nossa, que milagre, né? Que milagrão. Mas sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? Isso trouxe, a palavra é essa, terror para todos os filisteus. Eles ficaram apavorados. Mas eu vou te dar o segredo. O que acontece quando você vai para cima usando o recurso que você tem? Agora acompanhe. Se você quiser ler, leia comigo. Se não quiser, apenas ouça, mas com muita atenção. Não se distraia, porque essa parte é o final e é lindo. 1 Samuel 14, 15 em diante. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, que eram aquelas guarnições, e até mesmo nas tropas de ataque.
o chão tremeu e houve um pânico terrível. Quem está entendendo? O fato dos dois matarem 20 homens não foi o que chamou a atenção. O que chamou a atenção foi a terra tremer. Jonatas entrou com o escudo, o escudeiro entrou com a espada e Deus entrou com um efeito especial. Eu tenho para mim, a Bíblia não diz isso, sou eu que acho. Eu tenho para mim que cada pisada, cada passo de Jonatas, Deus otimizava, maximizava o som, o peso daquela pisada, o barulho daquela pisada, como se fosse um exército. Eu estou dizendo isso porque a Bíblia nos mostra Deus fazendo isso em outra situação, quando 4 leprosos foram para cima dos inimigos. Vocês estão lembrados dessa história? E eles achavam, os inimigos acharam que estava vindo um exército contra eles, e eram 4 homens leprosos que mal conseguiam levantar a perna para andar. Olha a marcha dos soldados que vêm contra nós. Os inimigos diziam, eu acho que Deus fez isso de novo. E por isso houve um terror. Agora, eu vou até o final da leitura, olha agora. As sentinelas de Saul, em Gibeá de Benjamim, viram o exército filisteu, escute isso, se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados, contem os soldados e vejam o que está faltando. Quando fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aias, traga a arca de Deus. Naquele tempo, ela estava com os israelitas. Escute, sabe por que ele chamou a arca? Porque Saul já tinha aprendido, já tinha levado uma repreensão de Samuel. Ele falou, não vou fazer nada sem consultar o Senhor não. Traga a arca. Trazer a arca significava que ele ia consultar a Deus. Eu devo ir contra os filisteus? Eles estão lá gritando, está uma confusão que eu não estou entendendo. O que é para eu fazer? Eu fico parado, volto, recuo, vou para cima. O que eu faço? Por isso ele pediu para trazer a arca. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote, não precisa mais trazer a arca. Sabe o que isso quer dizer? Deus já respondeu. Eu já estou entendendo o que é para fazer. Não traz a arca não, Deus já está agindo. Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão. Escute, Deus coloca confusão nos seus inimigos. Você fica com, como é que eu vou lutar contra essas pessoas que estão vindo contra mim? Tem gente se levantando contra mim lá no meu trabalho. E quem está se levantando contra mim lá no meu trabalho são pessoas que têm mais peso do que eu. São pessoas que têm mais chance de ser ouvidas pelos líderes do que eu. Não se preocupe. Deus traz confusão no meio dos seus inimigos. Escute, encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Lembra que eu falei? Daqueles que tinham debandado para o lado dos inimigos? Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim, lembra que eu falei? Dos que estavam escondidos dentro dos buracos, nas montanhas, nas cavernas, ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha perseguindo-os. Assim, o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. Você entende como é que Deus faz? Mas esse mover todo de Deus só aconteceu quando um homem, não foram 2, foi um. O outro só o acompanhou. Mas quem teve a atitude, a decisão, foi um só. Quando um homem chamado Jonatas, ele disse, eu vou para cima. Eu não vou ficar parado aqui nesse acampamento para ver as coisas acontecerem. Eu vou fazer a minha parte porque eu sei que Deus vai fazer o negócio acontecer. Deus vai fazer o negócio acontecer. Mas Ele só faz isso quando a gente se movimenta. Você está entendendo isso para a sua vida? Você está pegando isso para a sua história de vida? Vá para cima. Vá para cima. A vida que Deus tem para nós é interessante. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre prosperidade, é sempre acompanhado de uma história de sobra, de fartura. Provérbios 3, 9 e 10 diz que é para a gente honrar o Senhor com os primeiros frutos da nossa colheita.
E promete que o Senhor vai nos abençoar de tal forma que os nossos barris de vinhos vão transbordar. Prosperidade. Em Deuteronômio capítulo 28, dos versos 2 até o 13, só bênção. Essas bênçãos te acompanharão, e haja bênção em todas as áreas. Você vai ser bendito no campo, você vai ser bendito na cidade. Ou seja, não importa o lugar, onde você estiver, você será abençoado. Seus filhos serão abençoados. Suas crias serão abençoadas. Sua amassadeira, sabe o que é isso? A fonte de salário teu será abençoada. Você vai ter para emprestar e não vai precisar tomar emprestado de ninguém. O Senhor vai te colocar por cima e não por baixo. Te colocará por cabeça e não por cauda. Você está percebendo? Não tem assim meia boca, eu vou dar uma melhoradazinha na sua vida, deixar você um pouquinho melhor. Você percebe isso? Pode parecer mania de grandeza, mas não é meu, é a Bíblia que está dizendo. Olha, o ladrão, Jesus explicando, viu? O ladrão ele vem para matar, para roubar e para destruir. Mas sabe, eu mesmo, já viu gente que usa essa expressão? Eu mesmo, eu vim para que tenham vida. E vida com... Olha de novo aí, ó. Olha de novo aí, abundância. Gente, tem que me acompanhar aqui, hein? Quem está comigo, diga amém. Amém. Só que por outro lado, a Bíblia diz que Deus não é Deus de desperdício. Para onde é que vai essa abundância? Esse barril de vinho que estoura e tem vinho para todo lado? A promessa ao dizimista, na tradução NVI, diz que a bênção que ele vai nos dar, nós não vamos ter celeiro para guardar. Não é assim que diz? Malaquias 3,10 na versão NVI diz que nós não vamos ter celeiro onde guardar. Você está percebendo? Mas, ao mesmo tempo diz que Deus não é Deus de desperdício. É porque Ele te dá com abundância para você ser um abençoador. Tudo que vem sobrando é para você ir abençoando todo mundo que estiver do teu lado. As pessoas vão querer estar por perto de você, porque estar por perto de você é estar por perto de bênção. Porque o Senhor dá a você para que outros sejam abençoados. Você será arrimo espiritual da sua casa, arrimo de família. Você vai ser um abençoador na sua igreja, em todos os lugares que você estiver, no nome de Jesus. Mas para isso você tem que ir para cima. É isso que Deus tem para você. Só tem um detalhe. Ir para cima para mim pode ter um significado. Para você tem outro. E para o irmão que está do teu lado tem outro. E você precisa identificar o que é ir para cima. Porque Deus mandou te dizer isso nessa noite. Então você tem que saber do que se trata. Por favor, fique em pé no teu lugar. E antes de orar por você, eu quero que você saiba o que significa, no teu caso, ir para cima. Feche os teus olhos por um instante, para não deixar nada distrair você. O que significa ir para cima? Ir para cima de situações na sua casa é um confronto do mundo espiritual. Ir para cima, você está esperando há quanto tempo alguém lá no teu emprego te chamar e Deus já te empurrou para falar com a pessoa certa e você não vai para cima. Você já percebeu que Jesus, em determinado momento, ele chama a atenção dos discípulos dizendo: homens de pouca fé, por que vocês são tão tímidos? O que significa essa timidez? É a pessoa que fala pouco? Não. Não tem nenhum problema a pessoa falar pouco. Não tem nenhum problema a pessoa que gosta de ficar quietinha no seu canto. Mas na atitude espiritual você não pode ser tímido. Aí você tem que ir para cima. Como é que você tem sido? Tímido? Está no acampamento, no conforto? Ou você está se preparando para tomar posse de coisas grandes que Deus tem reservado para você? Ver sua família crescer. Ver sua família prosperar. Ver a sua igreja crescer. Comprar um prédio, local próprio, com estacionamento grande.
para receber aqui todos os seus amigos, toda a sua família e todo mundo que você ainda tem para ganhar para Jesus. O que significa? Tenha clareza disso na sua mente. Senhor meu Deus, eu oro neste momento pelos teus filhos, clamando pela força que só pode vir dos céus, clamando pelo poder que só existe em ti e para aqueles que estão em ti, clamando a Deus por tuas bênçãos, que são resultados do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, da tua paternidade sobre nós. Estamos clamando por tudo isso, para que neste momento o coração de adolescentes, jovens, senhoras, senhores, pessoas comprometidas contigo há pouco tempo, gente que já te segue, te conhece há muito tempo, eu quero lhe pedir que os corações sejam incendiados nesta noite, voltem a arder, pegue fogo, pelo desejo dos sonhos, da realização das coisas, de ser instrumento poderoso em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu entendo que o Senhor não gosta que fiquemos parados, por isso chamou os discípulos de tímidos e os repreendeu. Porque vocês são tímidos, e tímidos na fé, era isso que ele queria dizer. Por que vocês não estão tendo atitudes de fé? Por que vocês não estão se movimentando no mundo espiritual que eu apresentei a vocês? Oh Senhor, em nome de Jesus, que neste momento, de uma maneira sábia e madura, possa vir o entendimento e o discernimento do inconformismo no coração desta pessoa, em ver um membro da família se perdendo, e esta pessoa olhando e achando que não tem outra alternativa, que ela vá para cima, no mundo espiritual, de não deixar de se ajoelhar todos os dias em favor desta causa, de não deixar de clamar, de buscar no Senhor e de falar do teu amor, por mais que pareça que as palavras estão sendo vazias, não são, tuas palavras não voltam jamais vazias, em nome de Jesus. Aqueles que estavam cansados, quem sabe ouvindo tudo isso e pensando, mas meu Deus, eu estou cansado, eu estou cansada. Então, Senhor, renove as forças desta pessoa e que elas saibam esperar em Ti. Porque aqueles que esperam no Senhor, eles não se cansam, eles renovam suas forças e voam alto como águia. Em nome de Jesus, que neste momento esta pessoa volte a clamar em favor do seu casamento, volte a clamar em favor da sua família, das suas finanças, da sua prosperidade, dos seus sonhos de graduação, o seu sonho de felicidade, de sucesso, inclusive alcançando posições onde lhe dê mais condições de poder falar do teu amor, em lugares onde muitos não chegam, onde muitos não alcançam. Que sejam voos altos, em nome de Jesus. Eu peço esta bênção sobre cada pessoa, sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada visitante que está aqui nesta noite, sobre aqueles que me assistem pela internet, em nome de Jesus, que essas vidas sejam alcançadas por essa palavra e o teu nome seja glorificado. Eu libero esta palavra de bênção sobre esta igreja, nos seus 20 anos de existência, que em nome de Jesus, não como força apenas tão somente da palavra, não como se fosse um jargão, mas pela certeza de fé, que todos possam ter a convicção que tudo que o Senhor tem pela frente é muito maior do que todas as bênçãos que já aconteceram até agora. Muito mais o Senhor tem para fazer na história da igreja do Evangelho Quadrangular da Coroa do Meio, para toda esta cidade,
não apenas para este bairro, mas para esta cidade, em nome de Jesus. E para isso o Senhor tão somente espera que todos nós possamos ter esta frase: eu vou para cima, em nome de Jesus eu vou para cima, mas eu não vou me conformar com nenhuma situação que não seja ainda aquilo que de fato o Senhor prometeu para a minha vida, para a minha família, para a minha igreja, em nome de Jesus. Tomamos posse disso, Senhor, para a honra, glória e louvor do teu santo, bendito e poderoso nome. Nesta fé, eu oro repreendendo nesta hora toda e qualquer situação que possa estar impedindo os teus filhos de avançar. Caia por terra todo espírito de doença, toda enfermidade que tem tentado atrasar a vida desta pessoa. Sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu peço a tua bênção sobre a mente dessa pessoa, a mente que está confusa, com dificuldade para concatenar os pensamentos, com dificuldade para pensar e ter foco naquilo que está fazendo, está se distraindo facilmente. Em nome de Jesus, abençoe essa alma, essa mente que está cansada. Em nome de Jesus, repreenda, Senhor, toda obra que não pertence a Ti, todas as companhias erradas que têm tentado se aproximar dos Teus filhos, para minar a sua fé, para atrapalhar na sua caminhada. Todos os inimigos que têm se levantado, Pai, por um caminho eles podem vir, mas por 7 terão que fugir, porque é a promessa do Senhor para a vida de todo aquele que crê. Em nome de Jesus, eu declaro bênção sobre esta igreja, sobre o ministério do pastor Edson, da sua família, de toda esta igreja, de todo este ministério e esta liderança, todos os grupos missionários, departamentos, todas as áreas desta igreja, toda a membresia desta igreja, que ao passar por essas portas, eles possam mergulhar num rio de prosperidade, para a honra e para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, por 20 anos de fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular da Coroa do Meio. Obrigado, Senhor, por todas as lutas que fizeram os teus filhos preparados para alcançar coisas maiores. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Edson, da sua família, da sua esposa. Obrigado, Senhor, pelo pastor que o Senhor entregou.